Eu queria começar falando pelo caderno dos textos referenciais. Eu já escrevi artigos que foram publicados nesses cadernos referenciais para alguns congressos, originalmente. Eu leio sempre esses artigos, eu leio todos eles sempre no momento em que eles são lançados. Em alguns eventos anteriores, em alguns congressos anteriores, eu cheguei a fazer resenha crítica de todos os artigos que tinham sido publicados, mas a minha percepção, Evânio e Marcos Túlio, é de que esses textos não são lidos. Eu não sei se está faltando algum estímulo à leitura desses textos, mas quando você vai participar do encontro regional preparatório, você já percebe que as pessoas que estão ali não tomaram conhecimento daqueles textos preparatórios. Quando você vai para o estadual, os delegados não leram aquilo, e no nacional também é uma abundante ignorância da existência desses textos preparatórios. Daí resulta algumas propostas completamente desconectadas das linhas, né, das linhas temáticas do próprio Congresso. Então, a questão que eu coloco para você é o seguinte: o caderno dos textos referenciais é para inglês ver, ou deveríamos mudar um pouco a dinâmica de tal sorte que ele fosse mais efetivo, tivesse uma consequência maior na realidade? Vou começar pelo Marcos Túlio, por favor. Enio, a minha opinião sobre essa questão é que os textos referenciais são importantíssimos para preparar, inclusive, o debate que se pretende fazer em qualquer congresso. Uma das questões que nós precisamos evoluir nela é exatamente como é que ele é acessado primeiro. Então, muitas vezes, a produção desses textos vem muito em cima da hora para que os profissionais possam tomar conhecimento e participar um pouco mais desses debates. E aí, a minha sugestão, Enio, nessa situação, é que ele faça parte, por exemplo, de apresentações. Eu gostava muito de trazer a perspectiva de um congresso com uma reflexão local, que significaria no nível da inspetoria, depois aí congressos regionais, né, agregando regiões, né, de inspetorias diferentes, para depois nós termos aí um congresso estadual que culminasse também nas teses a serem levadas para o Congresso Nacional. Então, esses textos referenciais, em cada um desses eventos, deveria ter obrigatoriamente uma apresentação básica, uma leitura básica desses textos nesses eventos, sejam locais a nível de inspetoria, sejam regionais ou estadual, porque aí ele se transformaria em alguma coisa bastante efetiva para a reflexão e a proposição, né, de ideias para o Congresso. Então, eu acho que ele é essencial, deve ser preservado, deve ser antecedido, né, e distribuído antes do primeiro evento a ser realizado no nível local de inspetoria, ou regional, ou estadual, porque alguns estados só fazem o estadual, outros fazem os regionais e o estadual, e alguns fazem os locais, regionais e estaduais para poder preparar para o Congresso Nacional. Mas os textos são importantíssimos. Primeiro, para referenciar o tema principal dado pelo plenário do CONFEA para aquele Congresso Nacional, porque cabe ao Conselho Federal, ao seu plenário, né, instituir a temática que vai ser objeto daquela reflexão, daquele Congresso naquele ano. Então, a partir dessa produção, você faz a sua distribuição. Eu acho que ele tem que ter esse incentivo para a sua apresentação, né, seja pelos autores ou, pelo menos, que seja apresentado pelas lideranças locais, regionais ou estaduais no Congresso, para poder balizar a reflexão. Acho que nós precisamos evoluir um pouco, Enio, nessa questão da temática e da preparação, de temáticas que são internas ao sistema profissional, dizem respeito ao funcionamento das inspetorias, ao funcionamento dos CREAs,
da relação interna com as entidades de classe, com os sindicatos. Eu acho muito importante que essa temática seja um dos temas sempre dos congressos. Mas nós precisamos também, como acontece e aconteceu esse ano, de trazer temáticas de nível estadual para os congressos estaduais, que eu acho que deveriam ficar restritas às suas conclusões e às suas implementações no nível do regional, pela particularidade que cada estado tem, e também as temáticas nacionais. Por exemplo, nós temos uma pauta permanente que é a valorização da engenharia, da agronomia, das geociências de uma maneira geral, nos projetos de desenvolvimento. Então, por exemplo, cada congresso deveria trazer a reflexão da categoria, qual é a proposta dessas lideranças, das entidades, sindicatos, dos nossos conselheiros, das nossas lideranças do próprio sistema, para o desenvolvimento estadual, por exemplo. Trazer uma reflexão para isso. Isso de 3 em 3 anos baliza, inclusive, uma participação mais ativa da nossa categoria no processo de reflexão política do seu Estado, como também a temática de nível nacional. Nós temos aí desafios relacionados a questões gerais da educação técnica e tecnológica, né, na área da engenharia, da agronomia, que nós precisamos refletir sempre, trazer contribuições, e tivemos várias teses tratando desse assunto. Temos que ter também temáticas que foquem o aspecto do interesse do profissional. Eu acho que era importante nós sempre tratarmos desses 3 aspectos em todo o Congresso: o interesse do profissional e seu aprimoramento, o interesse do sistema e a sua relação interna com as entidades de classe, e os interesses maiores, né, da sociedade a nível estadual e a nível nacional, com proposições que pudessem tratar dos desafios que pudessem ajudar o Estado e ajudar o país num salto qualitativo com a participação da visão das nossas lideranças. Então, acho essencial os textos referenciais, acho essencial o debate com essa amplitude, né, que nós possamos tratar do interesse do profissional, do interesse do sistema e sua evolução, e também do interesse nacional ou estadual na proposição de políticas relacionadas com as atividades das nossas profissões, da nossa categoria, da engenharia, da agronomia e da geociência. Perfeitamente. Evânio, quer concluir alguma coisa? Primeiro, queria dizer que eu estou completamente de acordo, né, com a manifestação do presidente Marcos Túlio, e também trazer, destacar, obviamente, a importância dos textos referenciais, até porque, na verdade, a gente vem, a proposta, né, é por uma mudança, não, um avanço, né, na nossa cultura, das nossas profissões, e da gente pensar, da gente prospectar o nosso sistema, contribuindo com as políticas públicas, com o desenvolvimento nacional. E aí eu lembro, Enio e Marcos Túlio, que lá em fevereiro, quando nós tivemos lá o encontro de líderes, né, que aconteceu em Brasília, ali já foi destacado a importância da gente dar um salto de qualidade, no sentido da gente pensar, né, o nosso sistema como contribuindo para o desenvolvimento nacional, né, nas políticas públicas, enfim. E claro que daí a importância, né, a partir desse entendimento, dessa questão do tema, né, que envolvia o desenvolvimento nacional com a implementação de políticas públicas para engenharia, agronomia, geociências, com foco no desenvolvimento nacional, na contribuição, e esses temas foram, né, os textos referenciais foram produzidos, disponibilizados, oferecidos para todos os regionais, para todos os CREAs,
né? E todas as comissões organizadoras, para todos os coordenadores, nós tínhamos um contato direto com eles, no sentido de estimular a apresentação, a leitura, enfim, que fundamentasse esse processo. Então, a gente tem diversas propostas aí que versam, né, nesse sentido, e outras, claro, que a gente observa, né, que ainda marca a posição dos profissionais representados pelos delegados, no sentido de ainda pensar também o sistema, como é que o sistema observa os nossos profissionais, as nossas profissões, as nossas instituições de ensino, enfim.